Boa noite. Dani, tá me ouvindo? Boa noite, tudo bem? Joia, sei. Joia. Eu vou colocar uma. Hum? O som não tá saindo não, Dani. Importa de onde um ser sublime tão especial. Agora tá saindo, tá? Agora tá saindo. Pode passar o tempo que for, não vai existir nada igual. Deus foi tão perfeito quando criou um ser sublime tão especial. Não importa como ela é, e nem importa de onde vem. Não importa a cor nem a religião, importa é que todo mundo tem. Mãe é aquela que gera, é aquela que ama, é aquela que canta a canção de ninar e que num abraço faz o medo passar. Mãe é aquela que adota, que chama de filho, que pega na mão e te ensina a andar, te deita no colo e ensina a amar. Muito obrigado, mãe. Qualquer coisa que eu diga vai ser pouco demais. Só falar eu te amo, mãe, vai faltar algo a mais. Quero te agradecer por me deixar nascer. Sei que você passou noites mal dormidas. Agora eu tô ouvindo. Muito obrigado, mãe, por ter me dado a vida. Muito obrigado, mãe, por ter me dado a vida. Canção de ninar e que num
pega na mão e te ensina a andar, te deita no colo e ensina a amar. Muito obrigado, mãe. Qualquer coisa que eu diga vai ser pouco demais. Só falar eu te amo, mãe, vai faltar algo a mais. Quero te agradecer por me deixar nascer. Sei que você passou noites mal dormidas. Muito obrigado, mãe, por ter me dado a vida. Muito obrigado, mãe, por ter me dado a vida. Te amo, mãe. Boa noite, sejam todos bem-vindos. Boa noite. A gente estava para abrir o carrinho de um lançamento na segunda-feira. Na sexta-feira anterior, o banco. É. Ei, Carla, boa noite. Boa noite, pessoal. Mãe, vou te falar uma coisa. Às vezes você conta uma história de manhã. Essa é a parte mais bonita, Dani, quando ele fala do você conta uma história de manhã, Aí uma conta de história novo a mesma tarde. história à tarde. Depois repete à noite. E já teve vezes que eu pensei em... Ah, tá bom, mãe. Perdeu uma paciênciazinha. Você já falou, mãe. Depois eu fiquei fazendo as contas de quantas vezes você teve que ter paciência comigo. E eu vou te cantar essa canção pra tentar explicar um pouquinho do meu amor. E da minha gratidão. Nove meses, você me carregou, me Sei esperou que tá mais e acostumado agitou com as a outras casa lives, pra eu chegar. espera um pouco. 30 Hoje a gente já pode vezes começar. me deu. Boa noite, pessoal. Beijo. Boa noite, Rosângela. Lindeza. Beijo. Boa noite, pessoal. Boa noite, Boa Osvande. noite. Ah, que bom, X, tu conseguiu entrar. Vai esperar só mais um pouquinho, Carlos? Beleza. A gente espera. Deixa eu colocar um. Eu acho que eu consigo. Consegue? Eu te coloquei como anfitriã. Ah, então eu consigo botar um sonzinho. Consegue? Deixa eu colocar aqui uma. Que a gente gosta dessa, né? Tá dando para ouvir aí? Ainda não. E agora? Também não. Peraí. Deixa eu entrar aqui. Também não tá. Ainda não? Não. E agora? Agora vai. Não, o som não saiu ainda não. Tá aparecendo só a sua tela. Na hora que você for compartilhar, teu negócio vai compartilhar som.
Deixa eu ver aqui. no cantinho esquerdo. Era aí que a pessoa tá apanhando. Ah, Hum? tô apanhando esse trem aqui. Aí vai, fecha com o compartilhamento e quando você for apertar para compartilhar, aí vai aparecer a Ah, tela. Aí no canto peraí. esquerdo tem escrito lá, compartilhar som. Não. Que achei. Hum? Agora vai. Pessoa. Eu trancar a Isso, agora foi. Agora Alô? foi. Não. Tá? Isso. 9 meses. Você me carregou, me esperou e agitou a casa pra eu chegar 30 vezes. Me deu parabéns e não precisou do Face Deu para certo. te lembrar 60 vezes. Me deu presente caro até quando não podia dar. E umas 100 vezes. Todo ano me levava na escola e ainda ia buscar 200 vezes. Me aplaudiu no jogo mesmo quando eu perdia só pra me animar 500 vezes. Me deu conselho certo até quando eu não quis escutar 900 vezes. Entregou meu cartãozinho de visita em todo lugar. E umas 1000 vezes falou bem de mim por aí pra quem quisesse escutar. 2000 vezes assoprou meu machucado, fez carinho e acabou com minha dor. 5000 vezes encheu minha lancheira com um lanche mais gostoso feito com amor. 10.000 vezes pôs comida na mesa e ficaria sem comer pra eu me alimentar. 20.000 vezes esqueceu da sua vida pra cuidar da minha. 50.000 vezes rezou pra eu chegar inteiro em casa e só dormiu quando me ouviu entrar. Pode contar 2 vezes a mesma história. Não, Pode tranquilo. pedir 5 vezes pra eu trancar a porta. Eu vou sorrir, olhar pro céu e agradecer 1 milhão de vezes por ter sido com você aqueles 9 meses.
pode contar 2 vezes a mesma história, pode pedir 5 vezes pra eu trancar a porta. Eu vou sorrir, olhar pro céu e agradecer 1 milhão de vezes por ter sido com você. 1 milhão de vezes. Boa noite, pessoal, tudo bem? 1 milhão de vezes. Então vamos lá Por ter sido com você. para mais um evento, né, online da Aqueles 9 Locomotiva. meses. Hoje nós estamos aqui com a participação da nossa querida Carla, que veio para estar falando um pouco aí de constelação para a gente, a questão da mãe, honrar a mãe. Então, a Locomotiva vem aí trazendo esses eventos online justamente para estar passando para vocês um pouco do autoconhecimento, de constelação, de PNL. Então, vamos aí com a Locomotiva nesses eventos. O mês que vem, agora em junho, nós também teremos um assunto também sobre constelação. Eu ainda não peguei o tema, mas vai ser com Júnior Pimenta. E vamos aí a cada mês fazer esses eventos para estar trazendo para vocês aí um pouco do que a gente vê lá nos treinamentos do Instituto, e está podendo aí trazer esse conhecimento para vocês, essa aprendizagem para vocês. Aí agora é com você, Carla. Obrigada, Dani. Boa noite a todos. Prazer enorme vê-los aqui. E vamos falar um pouquinho sobre essa questão da mãe. Eu falo que a mídia, né, quando a gente olha assim na mídia de uma forma geral, eles criam a imagem de uma mãe perfeita, de uma mãe, né? Eu falo que é mãe de propaganda de margarina. Só que, na realidade, a mãe que a gente conhece no dia a dia é uma mãe diferente. Tem gente que tem sorte de vir com uma mãe bacana, bonita, que vai ser, que foi de uma forma diferenciada, ou dentro do que é passado para a gente, que seria o ideal de mãe, e tem gente que às vezes não vem com uma mãe ideal assim. Só que na constelação a gente sabe que mãe representa a vida. Então a mãe é ela que traz a vida daquela criança. Só dela trazer a vida, ela já precisa ser honrada. Porque se nós estamos aqui, foi graças a essa mãe. Então, a constelação, ela nos traz uma coisa muito importante, que é a gente não se colocar, rotular, não julgar, né? E procurar se manter extremamente neutro em relação a isso. Fácil não é, possível com certeza. Então, é olhar para essa mãe de uma forma diferente. Gente, eu costumo muito brincar, né, com os meus amigos, quem está mais próximo sabe disso. Eu falo que muitas vezes que criança não vem com manual de instrução. E mãe também não. Quando a mãe se torna mãe, ela não recebe um manual tipo como ser uma boa mãe. E ela vem como um ser humano normal, com todos os emaranhados que tem da família, né? Hoje, na visão da constelação, a gente consegue entender que o processo familiar vai muito mais além do que aquele momento. Então, quando a mãe, né, quando a mulher se torna mãe, não chegou para ela com nenhum manual, com nenhuma orientação. E aí a gente vê em vários sites, em vários posts as pessoas, a gente precisa honrar pai e mãe, né? Principalmente a mãe, porque a mãe representa a vida e é através dela que vem o sucesso. E a gente fala muito em constelação. A vida te trata como você trata a sua mãe. E aí o que acontece? Quando você tem uma mãe ok, tranquila, beleza, tá tudo certo.
Mas como tomar essa mãe como ela é, com defeito, com qualidade, com problemas, sem problemas. Então, a gente sabe muitas vezes que eu já vi em alguns atendimentos que a mãe não era uma mãe dentro da propaganda da mãe com bônus, né? Não era aquela mãe tão certa, não é aquela mãe, não é que não era certa, não é aquela mãe dentro do padrão de que muitas vezes a pessoa gostaria. Só que ela te deu uma coisa preciosíssima, que foi a sua vida. Quando a gente recebe a vida, a gente recebe ela como ela é. O que a gente precisa, na realidade, e o que a constelação fala no tomar a mãe como ela é ser grata por aquela vida. Você está aqui na Terra porque Deus quis uma misturinha da sua mãe com o seu pai e saiu você. Ele não precisava de ninguém diferente, ele queria você. E por isso você tem que ser grato, porque a vida veio através da sua mãe. Durante 9 meses, como bem disse a música, ela te carregou dentro dela e, mal ou bem, te colocou no mundo, colocando a vida dela em risco. E ela passou essa vida para frente. Só que a gente tem aquela falsa ideia de que mãe tem que um monte de coisa. Mas, na verdade, mãe não tem que nada. Mãe passa a vida para frente. Ponto. Dali para frente, o que você faz com a sua vida, cabe a você. E é isso que a gente precisa entender. A gente precisa tirar esse peso de cima do ombro da mulher, né? A pessoa, a gente já chegou num ponto que a gente vai desenvolver, a gente tem que ir para a vida, a gente tem que crescer, a gente tem que olhar para a nossa mãe e entender, e aí a programação neurolinguística nos dá uma ferramenta fantástica, porque a programação lá nos seus pressupostos fala que todo mundo faz a melhor escolha que pode, né? E as pessoas, toda ação tem uma intenção positiva. Então, por mais que, às vezes, a pessoa não concorda com alguma coisa, é preciso entender que ali houve uma intenção positiva da sua mãe em te ter aqui. E aí, o que acontece? Como lidar com essa mãe? Lembrar que você é pequeno e que a sua mãe é grande. Isso é o primeiro pressuposto, a primeira questão. Ela veio primeiro. A sua vida veio através dela. Então, é olhar a mãe com esse olhar de que você está vivo, então tá ok. Quando a gente pensa nisso, a gente fala, mas Carla, eu queria ter o carinho da minha mãe. Ok, mas você sabe se ela algum dia recebeu? Porque a gente só consegue repassar aquilo que a gente recebe. Então, às vezes, a gente cobra da nossa mãe comportamentos que ela não recebeu, que ela não teve. Então, a gente precisa olhar para a mãe, primeiro, como um ser humano, normal, de carne e osso, que foi educada, que teve lá as suas questões na educação também, e que ela teve uma coragem de passar essa vida para frente, do jeitinho que ela recebeu. E quando ela passa essa vida para frente, te gerando, ela coloca a vida dela em risco. E aí, você deve ser grata a ela por isso. A mãe, ela recebe uma missão muito linda, que é passar a vida para frente, porque ela gera ali aqueles 9 meses. Mas, ao passar a vida para frente, ela é uma pessoa, um ser humano normal. Então, às vezes, a gente lida com uma mãe que é tóxica, porque
é uma mãe que tem os problemas, porque o que eu quero que vocês entendam é que, pelo fato dela ser mãe, ela não vai deixar de ser um ser humano, com falhas, qualidades, defeitos e etc. Mas o que a gente precisa é olhar para a mãe, separar a mãe da mulher. Porque, às vezes, a mulher, ela tem lá os seus defeitos, mas eu tenho certeza que a mãe foi a perfeita. Porque você está aqui. E porque você é uma misturinha perfeita. Porque você é o único nesse mundo. Gente, se vocês quiserem ir fazendo pergunta, pode colocar no chat, que aí a Dani vai me passando, ou então eu olho aqui e vou acompanhando, tá? Mas, assim, então, a mãe, o que a gente precisa trabalhar na mãe, né? Como tomar uma mãe com todas as qualidades e todos os seus defeitos? É, na realidade, aceitando a mãe como ela é. É dizer sim para ela como ela é. E ser grato à vida. Porque, às vezes, a gente quer um pouco mais. Eu gosto muito da Isabela Couto, ela tem um livro que fala assim, entendi. E ela fala que tem pais com bônus e pais sem bônus. Tem gente que foi abençoado e teve uma mãe que veio com bônus. E aí esse bônus é o quê? É uma mãe que veio mais preparada, que está mais dentro do autoconhecimento, é uma mãe que tem uma série de questões que ela vem trazendo, então ela já transmite, ela já resolveu muita coisa para trás e transmite mais segurança e passa mais fibra, passa mais coisas para aquele filho. E tem mãe que está num outro processo e essa mãe ela não se encontrou ainda, às vezes foi uma mãe de surpresa, foi uma mãe que não estava preparada ou que estava preparada, mas não era o que ela achou que fosse a maternidade, porque a gente vê que a mídia, principalmente hoje em dia, eu sou de uma época que não existia nada disso, de Instagram, Facebook, nem internet. Então, assim, naquela época, a pressão sobre a mulher era grande, mas era menos, porque você não tinha, você não abria um Instagram e olhava uma mulher linda, maravilhosa, depois, tipo, igual a gente percebe, né? Sai da maternidade, ela já sai linda e poderosa, como se a vida fosse fácil de criar aquela criança. Eu já vi gente comentando, né, falando assim, por exemplo, eu acho que todo mundo aqui já deve ter visto e ouvido aquela menininha Alice, que é a que fez propaganda do Banco Itaú, que ela tem 1 ano e pouquinho, 2 anos agora que ela fez, e a mãe falando que ela não dá iPhone, que não dá isso, não dá aquilo, que ela desenvolve a menina. Foi uma opção, ela fez uma maternidade diferente. Ela pôde fazer uma maternidade. Mas eu vejo muita mãe também que trabalha o dia inteiro, trabalha 8 horas, 10, 12 horas por dia. E daí? Ela é uma mãe pior? Não. Ela é uma mãe. E o que a gente precisa olhar para as nossas mães, eu não sei a mãe de vocês, mas a minha trabalhava 8 horas por dia e a gente ainda morava longe. Então, quando os meus contatos com a minha mãe eram mais no final de semana ou café da manhã e à noite. Por quê? Porque durante o dia ela estava trabalhando o dia inteiro. E por isso ela foi uma péssima mãe? De jeito nenhum, foi uma mãe ótima. Era a mãe que eu precisava. E o que ela me deu foi o suficiente. Claro que houve momentos da minha vida que eu cobrei muita coisa da minha mãe. E eu questionei a minha mãe. Hoje, eu vejo que a gente não precisa mais
Hoje eu vejo que ela foi perfeita do jeito que foi. E o que eu quero que vocês... A conexão com a mãe, né? O honrar a mãe é isso. É olhar para a mãe da gente e aceitar ela como é. Com as qualidades. Principalmente, olhar para ela assim, sem julgamento. Obrigada, mãe, pela vida. É olhar para essa mãe com o olhar de eu estou aqui, eu estou vivo. Então, daqui para frente, eu posso seguir adiante sozinho. Isso é que é importante. É isso que a gente precisa levar para a vida. Porque o que a gente percebe é que, infelizmente, a internet romantiza demais a mídia, de uma forma geral, né? Romantiza demais a relação entre filhos e mães. E, na verdade, não precisa disso. Então, assim, para a mãe, o que a gente precisa entender é que não cabe julgamento. A grandeza da vida é a coisa mais importante que a gente tem, né? A gente já tem a vida. E fatos aconteceram ao longo do processo que a gente não sabe, que fizeram a mulher que chamamos de mãe ser do jeito que ela é. E aí é muito lindo quando a gente olha para alguém e consegue que ela veja a mãe dela, ou a mãe, como ela é, com qualidades, com defeito, mas sem julgamento no coração. Uma vez eu ouvi uma palestra do Gasparetto, e ele falando sobre tem que, né, que a sociedade cobrava muito da gente, cobra muito do tem que, tem que. E aí eu olho para as mães de hoje em dia e vejo que a mídia é implacável. E ela coloca um tem que, tem que, tem que. Né? Mãe tem que ajudar a pagar a conta, mãe tem que trabalhar, mãe tem que cuidar, mãe tem que dar aula, tem que ser profissional. A mulher tem que exercer vários papéis. Só que ela chega a um ponto que ela chega exausta. E aí a gente precisa olhar para aquela mulher que nos deu a vida e falar, cara, ela foi demais. Agora eu não preciso mais. A gente, enquanto adulto, a gente não precisa mais de olhar para nossas mães e ter uma demanda de criança, com exigência. Não, a gente tem a vida. Está na hora de ir para a vida. Está na hora de seguir. E o olhar que a gente tem que ter para trás, para nossa mãe, é: mãe, obrigada. Eu estou aqui, eu estou vivo, eu estou bem. Daqui para frente, eu sigo, eu vou adiante. E isso é que é importante, né? A gente levar essa vida adiante. Eu admiro muito as mulheres que se dispuseram a colocar um filho, né, no mundo e se posicionar enquanto mãe. Porque não é fácil. Criança não vem com manual de instrução, né? E a mãe se torna mãe só na hora que ela concebe ali. E ninguém fala com ela como é que ela tem que se posicionar na vida. Mas energeticamente, do ponto de vista do campo, do ponto de vista de Bert, e do ponto de vista de tudo que a gente tem visto, quando você percebe que as pessoas vão para a vida, né? Quando as pessoas viram para a mãe e falam, mãe, eu te tomo do jeito que você é, e eu sigo adiante com o que eu tenho, com o que você me deu.
e ele solta ali, desvincula e vai para a vida, a gente percebe como que a energia da mãe fica bonita, a mãe fica feliz, e como que para aquele indivíduo, para aquela pessoa, a vida se torna mais fluida, mais fácil. Porque a nossa relação com a vida é a mesma relação que a gente tem com a nossa mãe. Se a gente, observem vocês, se a gente cobra muito da mãe, a gente vai querer um tratamento diferenciado da vida. Mas se a gente está legal com a mãe, a gente fala assim, ok, recebi o que eu precisava, estou indo adiante, estou indo para frente. A vida vai ser generosa com vocês. A vida vai ser suave. E vocês testem, e vocês vão ver que as coisas vão acontecendo de uma forma mais suave. Quando a gente fala ali, né, da mãe, as pessoas, às vezes, ficam assim, a mãe do fulano é legal, a minha... Não, não existe mãe boa e mãe ruim, só existe mãe. Então, quando a gente consegue, né, olhar para a mãe e falar assim, mãe, eu tenho a minha vida, é o que importa, e daqui eu sigo, a gente consegue enriquecer o nosso viver. E a gente consegue abrir novos caminhos, e a gente consegue seguir adiante, a gente consegue que as coisas fluam de uma forma melhor. Se coloquem nessa postura, experimentem. Eu falo que em constelação é muito experimentar. Experimentem ir para a vida. Quando a gente faz esse movimento, lá no sítio, lá no treinamento, esse final de semana a gente fez uma dinâmica, e no final eu pedi para que vocês, né, dessem as costas e vão para frente. Às vezes a gente dá as costas para a mãe, é meio assim, fala assim, nossa, vou dar as costas para minha mãe. Gente, tudo o que ela quer é que a vida, tudo que uma mãe quer é que a vida do filho valha a pena. É que ele vai, que se solte, se jogue. E isso é que vai ser a questão mais bonita, né? E lidar com isso é a questão mais bonita. Gente, alguém tem alguma dúvida? Alguém tem alguma pergunta? Bom, ninguém perguntou nada, tá ok. Ou tem? Ô, Carla, Xisto? não Oi, é Xisto. boa noite a todos, não é propriamente uma pergunta, mas uma afirmação de muito que você disse. Você sabe bastante da minha história. Primeiro, gostaria de dizer que é um prazer ouvi-la novamente. Você é sempre uma biblioteca ambulante, sempre trazendo bons ensinamentos, engrandecendo o nosso dia. É uma satisfação sempre, eterna te ouvir. Bom, você sabe a minha história. E só para não propriamente endossar, mas para ajudar, contribuir de alguma forma no que você disse aí. A minha mãe é de uma família muito humilde, minha mãe não pôde estudar, mas é uma guerreira que sempre contribuiu, sempre lutou para ver os filhos irem para frente, como você disse. E eu me lembro exatamente de duas frases que a minha mãe, de tantas que ela falava, duas que me marcou profundamente. Primeiro, filho a gente cria para o mundo. Bateu asa, que Deus tome conta. Né? Então, é a felicidade de ver os filhos vencerem na vida e caminhar à frente. Outra coisa, dado a humildade, a simplicidade da minha mãe, que não podia sentar com a gente para, digamos assim, fazer nossos deveres de escola, porque era muito humilde, não tinha escolaridade, mas ela sempre dizia, meu filho, a educação maior que um pai e uma mãe pode dar ao filho
não é pelo que ele fala, mas pelo exemplo que ele dá. E graças ao bom Deus, a minha mãe sempre deu bons exemplos, tanto é que todos os filhos, graças a Deus, seguiram bons caminhos. Eu fico até emocionado, porque já tem um tempo que não vejo minha mãe, você sabe por quê? Mas tudo que você falou é uma verdade. Das coisas até que eu leio de tudo, todas as religiões, todos os conhecimentos que eu posso, eu leio. E dizendo de mãe, uma vez eu li um livro de cunho espírita, e ele dizia que a contribuição de uma mãe para a evolução do ser. Muitas vezes, quando uma criança vem para o útero de uma mãe e aquela criança é abortada, na verdade, pelo que se ensina no Espiritismo, dentro de tudo que eu li, ela está, de alguma forma, contribuindo para a evolução daquele serzinho que morreu, foi abortado, porque numa vida passada, muito possivelmente, ele não deu valor à vida. Então, ele tenta nascer, ele é abortado para que ele aprenda a dar valor àquilo que no passado ele jogou fora. Então, você vê o valor de uma mãe. Ela sofre ali, muitas vezes não tendo conhecimento disso, também não posso dizer que é verdade, mas é um ensinamento, e contribuindo para uma pessoa, um ser que ela sequer veio a conhecer. Então, assim, é sem igual. Ser pai não é mesmo que ser mãe, obviamente, né? É um ser lutador, o pai, mas a mãe, ela está ali, ela é carne e osso, né? Sofrendo dia a dia. Eu saí da minha casa para estudar, mesmo com toda a simplicidade da minha mãe, porque minha mãe bateu o pé com meu pai e falou: nossos filhos não têm que ficar agarrados na barra da sua calça. Ele também se chamava X. Eles precisam sair, precisam aprender a vida e evoluir, tem que crescer. E foi graças a ela, com toda a humildade dela, eu saí aos 16 anos e nunca mais voltei, a não ser para visitá-los, né? Estar passando a sério alguns dias. Então, é graças à minha mãe que hoje eu tenho que ter. Coisa linda esse texto. E o mais importante, a gente não precisa visitar presencialmente pai e mãe para a gente estar com eles. Lembrem-se sempre que vocês são 50% da mãe e 50% do pai. Eles vivem dentro de vocês. Quando a gente está num processo de constelação, é muito lindo, porque quando a gente está fazendo a constelação e o filho faz o movimento dentro do coração, e ele acolhendo aquele pai e aquela mãe como eles são, a gente percebe que instantaneamente os representantes do pai e da mãe sentem aquele amor vindo dos filhos, aquele agradecimento e o reconhecimento. E é só isso que eles querem. Então, assim, quando o filho vai para a vida, eles ficam muito felizes. Eles ficam bem com o destino deles e querem que os filhos sigam com o destino deles. Então, assim, ela sempre vive em você. Quando, às vezes, a perda de um filho, quando as pessoas falam assim, é muito ruim perder, a mãe que perde um filho é uma dor absurda, é porque o prolongamento dela, ela não vai ter, porque quando a gente perde a mãe, fisicamente falando, a gente ainda tem ela no nosso DNA, na nossa pele, na nossa alma. Agora, quando um pai ou uma mãe perde um filho, ele não tem aquele DNA na alma, porque aquele filho se foi. Então, a questão do aborto, para a gente, na constelação, é um pouquinho diferente. Mas, na verdade, a gente fala que o aborto, seja espontâneo ou não, na constelação, é preciso dar lugar, é preciso acolher aquele filho. Então, as pessoas para que você tenha o seu lugar certo no mundo, você precisa saber se houveram abortos antes e tal. Então, aquele pai e aquela mãe que perderam aquele filho através de um aborto, através de hoje é muito comum a gente, através de pílula do dia seguinte,
É muito comum as crianças serem abortadas, sem a mãe nem saber. E aí, então, nesse processo, os pais precisam dar lugar ao coração para aquele filho abortado, né? Mas a mãe só quer que o filho faça isso, vá para o mundo. Esse ditado aí de que cria filho para o mundo, eu já ouvi demais. E é exatamente isso. Felipe, você ia falar alguma coisa? Ei, cara, não, é porque minha conexão caiu, aí agora na hora que Ah, voltou, tá. ficou com o microfone ativado. Não, então tá bom. Gente, alguém quer falar mais alguma coisa? Que eu... Dona Helena? Olá, Oi. Quer bem, falar boa alguma... noite. Boa noite. É só parabenizar pela sua fala, né? Domingo foi super importante, achei que foi maravilhoso. Eu fiz um comentário, inclusive, com você em particular, né? A respeito, e assim, a cada vez que eu estou com vocês é um novo aprendizado. E, assim, fico maravilhada com tudo. Parabéns e obrigada pela oportunidade. Oh, imagina, a gente está aqui para isso. Mas a grande questão, às vezes, gente, é que a mãe não é... Quando a mãe é igual a mãe do Xisto, é fácil da gente levar, né? Uhum. Às vezes, a gente tem uma mãe que não é tão boazinha. E aí, como levar essa mãe para a vida? Porque, às vezes, a gente tem mágoa. A gente se sente triste. Só que aí é olhar para essa mãe tentando ver uma outra coisa. Olhar para essa mãe com carinho e lembrar que essa mãe, ela só pode passar aquilo que ela recebeu. Claro, existem alguns seres que são iluminados, mas eles não são regra, eles são exceção. Tem gente que recebeu nada e consegue passar maravilhosamente bem a vida para frente. Mas tem gente que não consegue multiplicar isso dentro do coração. E aí a pessoa passa, é aquela mãe que é dura, às vezes ela não oferece, a pessoa acha que não deu o amor que deveria ter dado, ou não fez. Não, ela fez o melhor que ela podia, com o recurso dela. E é isso que a gente precisa fazer. Hoje todos nós estamos aqui, somos adultos, algumas são mães, outras não, algumas, né, alguns dos rapazes aí, né, são pais. Então, a vida foi para frente. E é isso que é importante. Está todo mundo aqui. E, como diz o outro, já está crescido, temos condições de seguir adiante. Então, é olhar para essa mãe e pensar que ela fez a melhor escolha que ela podia no momento que ela pôde. E quando a gente olha para a mãe como humana, né, como ser humano, a gente percebe que é mais fácil de levar, de tomar a mãe como ela é, de honrar essa mãe. E tem uma diferença. Quando a gente olha, né, na Bíblia, fala lá, honrar pai e mãe, que é o que a constelação também fala, honrar o pai e a mãe. Mas o que é honrar o pai e a mãe? Como que a gente honra pai e mãe? A gente honra de uma forma muito única. Fazendo o quê? Levando aquela vida adiante. Honrar não tem a ver com cobrança de amor, mas honrar tem a ver com tomar como ele é, olhar para eles como eles são, aceitar essa mãe exatamente como ela é, né? Ciente que ela é um ser humano acima de tudo, e levar isso adiante. A gente já tem a vida,
o resto a gente faz. E o resto a gente leva. A gente não pode ficar preso, né, nas exigências de eu queria mais, eu precisava de mais, não, a gente não precisa de mais. A gente já está aqui. E é isso que é importante. A gente está aqui para viver. A gente está aqui para poder levar essa vida adiante, né? Quando a gente cuida de tomar a vida, é ser grato pela vida que a gente tem. E quando eu falo vida, é o respirar. A gente está vivo, né? A gente está ali, está bem, está com saúde, então vamos embora. O resto a gente faz. Se a gente se liberta do passado, o resto a gente faz. Então, às vezes, a gente fica lamentando, eu queria que a minha mãe, eu queria aqui. Não. A mãe foi ideal. Agora é hora da gente seguir com a vida, seguir para o nosso propósito, seguir para o nosso caminho. E isso é que é tomar a vida. Então, aceitar essa mãe dentro do coração. E, às vezes, gente, também é importante buscar ajuda quando a gente não consegue, né? Tentar olhar para isso, seja através de terapia sistêmica, seja através de terapia normal, seja através do que for, é buscar um apoio, uma ajuda para aprender a tomar essa mãe e esse pai. Porque quando a gente aprende a tomar a mãe, a gente preenche o nosso coração e fica feliz. E aí o universo vai te dando mais e mais e mais e mais. As portas vão se abrindo e o processo vai fluindo. É simples assim. Percebam isso. Quando a gente para de cobrar, né, das pessoas, quando a gente diz sim para a mãe como ela é, como a gente diz sim para o mundo como ele é, a gente começa a fluir na vida, né? E aí vocês viram para mim e falam assim, Carla, mas e a injustiça no mundo? Uma das coisas importantes na constelação é que a gente procura, a constelação é amoral. O que é isso? A gente não fica julgando se está certo ou se está errado. A gente simplesmente fala, é assim e pronto. Então, quando a gente concorda com a nossa mãe como ela é, a gente está honrando a nossa mãe. Quando a gente reverencia a magnitude do que a gente recebeu, que foi a nossa vida, porque se você respira é porque você teve uma mãe, independentemente se ela te criou, independentemente se ela te colocou no mundo, porque ela te colocou no mundo, independente se ela te deu para adoção, se ela não te deu, se ela te criou, se ela deu para sua avó criar, ela te deu a vida. É o mais precioso. Reverencie essa vida que você tem. Reconhecer que os teus pais são maiores do que você. Eles são grandes e você é pequeno. Nessa relação, eles são grandes e você é pequeno. Na relação que vocês têm com os filhos, vocês são grandes, os filhos são pequenos. E assim vai sucessivamente. Então, honrar a mãe é reconhecer a grandeza dela,
ela tava Reconhecer. conversando com o menino. Sem brincadeira, eu acho que eles estavam brincando assim, foi conversar, aí não sei o que aconteceu. Acho que foi algo que não era para aparecer. Mas respeitar a escolha e as decisões dos nossos pais, da nossa mãe. É o caminho deles. E como é difícil isso às vezes. Por quê? Porque a gente quer que seja do nosso jeito. Só que quem somos nós para escolher que seja do nosso jeito? Gente, nós estamos... Se a gente olhar para quem veio antes da gente, na nossa família, nós estamos em qual geração? Sei lá. E aí você está lá no rabo do cavalo, do último do regimento, e está querendo dar palpite lá na vida do general que está comandando tudo. Então, assim, às vezes a gente tem mania de criticar os ancestrais. Ah, porque os meus avós. Ah, porque... Não, 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 não. É olhar e falar, aceito como foi. E segue adiante. E o mais importante, seguir a nossa vida com leveza e independência. E o que é isso? É se postar frente à vida, né? Quando a gente fala, eu me lembro muito bem, na minha formação, quando o meu professor, né, o Décio, vira e fala assim, é um cara que tem mais de 40 mil horas de constelação. E aí ele vira para a gente e fala assim, vocês querem constelar tudo na vida de vocês? Aí todo mundo, né? Quero. Quer resolver tudo? Quero. E ele falou assim, então aprenda a dizer sim para o mundo como ele é. Aí a gente, opa! Como dizer sim para o mundo como ele é? Dizer sim para o mundo como ele é olhar e acreditar que o mundo é do jeito que é. Só que, às vezes, a gente fala assim, mas isso podia ser melhor. Isso podia ser diferente. Aí você já não está falando sim para o mundo como ele é. Você já está se achando o rei da cocada preta e está achando que você está podendo. Quando, na verdade, você não está podendo. Então, é a gente começar a entender o nosso lugar no mundo, assumir o nosso lugar e, dali para frente, vamos tocando a vida. Parar de julgamentos é preponderante. A gente não julgar não nos leva a lugar nenhum. Então, isso é importante. Alguém tem mais alguma pergunta? O Osvander, ele quer fazer uma colocação. Ótimo, pode falar, Osvander. Ei, Carla, boa noite. Boa noite, pessoal, tudo bem? Boa noite. Eu tenho uma história pessoal com a minha mãe, né? Antes, acontecia bem antes, né? Na verdade, de eu iniciar o meu autoconhecimento, foi o treinamento Você que eu fiz, né? Então, eu tinha uma carência afetiva muito grande, né? Minha mãe, com o pouco carinho que ela me deu, era o que ela poderia ter me dado, isso eu reconheço hoje, mas na época eu me sentia muito carente, né? E eu me curei isso logo no treinamento Você, com a dinâmica do carinho, né? Fui receber o carinho lá naquela dinâmica maravilhosa, né? E aí, meu pai faleceu um pouco antes, né, de eu iniciar no autoconhecimento, e eu e minha mãe, a gente não tinha aproximação e eu não tinha também esse carinho. Então, a gente era muito distante, né? Tanto ela comigo, quanto eu quanto ela. Então, a gente, depois que meu pai faleceu, a gente se aproximou e acredito eu que a minha mãe começou a misturar algumas coisas. Ela não me via o Osvander como filho, ela começou a aproximar de mim, mas como se eu fosse a figura do pai, ou seja, a figura do esposo dela. E de início, né, isso foi bom, porque eu comecei a receber aquele carinho, aquela atenção que eu não tinha como filho, mas depois que eu fiz, né, o treinamento Você, eu tive que colocar ela um pouco, assim, né, é ruim dizer isso, eu tive que colocar ela um pouco no lugar dela e eu me posicionar como filho, né? Então, deixei de fazer algumas coisas, deixei de ser, assim, tão presente na vida dela, porque eu via que ela estava me colocando como companheiro dela, como o marido que tinha ido, né? Ou seja, estava
Ela estava vivendo um luto e estava me colocando como substituto do marido que se foi, né? Eu digo na questão da atenção, na questão do carinho, na questão de estar sempre falando as coisas, na questão de sempre querer contar comigo. E eu tive que colocar isso, doeu um pouco na época, tanto para ela quanto para mim, mas foi através do autoconhecimento, através principalmente da constelação, que eu tive esse entendimento e eu conversei com ela sobre isso e a gente se posicionou, né? Ela como mãe e eu como filho, para que a gente não misturasse tanto essa questão de que ela tinha que superar o luto dela e que eu estaria junto dela, mas como filho, mas não como uma pessoa que está o tempo inteiro, ela dependendo para poder tomar decisões na vida dela, resolver as coisas da casa. Então, eu tive que me posicionar algumas vezes quanto a isso, sabe? E é uma situação difícil, né? Que não beira alguns pensar que é abandono, né? Mas eu tenho outros irmãos, graças a Deus, e a gente soube dividir um pouco essa tarefa, né? Porque, às vezes, a gente sabe disso, né? Alguns irmãos se afastam de uma forma que deixa só alguns tomar conta da mãe ou tomar partido, né, do que a mãe precisa decidir durante o dia, né? Durante a vida Sim, dela. E mas... é interessante como que as coisas mudaram um pouco depois do autoconhecimento. Eu falo muito para ela sobre treinamento. Ela falou comigo que se ela desse conta, né, palavras dela, né, ela gostaria de fazer, mas ela colocou na cabeça dela essa crença limitante. E eu espero que um dia a gente vença esse bloqueio e ela um dia consiga participar, sabe? Mas é muito interessante como que a gente conseguiu virar esse jogo, porque se eu tivesse continuado na linha que ela estava querendo, era perigoso, né? Eu continuar dentro da casa dela, vivendo com ela, fazendo tudo para ela, né? E ela não ia se libertar, não ia conseguir tomar hoje partido e resolver as coisas que hoje ela faz sozinha, coisas mais simples, de ir no banco, comprar alguma coisa na esquina, ir no sacolão, coisas que ela não fazia, né? E ela teve que aprender a fazer sozinha quando eu deixei de fazer, lógico, né? E é muito, isso que você está relatando, Oswander, é muito comum, mas é importante a gente salientar que honrar pai e mãe não é acatar as vontades e os desejos dele, sabe? Se posicionar enquanto filho, a gente não é bajular, não é agradar o tempo todo, né? Saber que eles podem até precisar da gente, mas desde que a gente possa fazer na nossa posição de pequeno, né? Então, honrar também não é viver grudado. Você tem a sua vida hoje, você tem uma família. A sua família precede, ela é prioridade à sua família de origem. Então, quando a gente... Pode parecer um pouco duro quando as pessoas escutam isso, porque é a primeira vez que eu escutei também, eu também achei meio duro, assim, né? Mas, assim, quando a gente tem a nossa família, né? Quando a gente partiu para a vida e hoje está com a nossa família é prioridade à família de origem. Isso significa que você só pode ajudar a família de origem se e somente se a sua vida estiver 100% bem, 100% correta, você com seu par, com seus filhos, com a sua estrutura, porque eles são a sua prioridade. Então, o honrar, quando a gente tem uma mãe idosa, um pai idoso, né, ou que já está um pouco adoentado, e aí eu dou o meu... Minha mãe, ela tem Parkinson, então, às vezes, ela dá uma... É natural, fica sensibilizada e fragilizada. Mas eu sempre falo, mãe, foi você que me ensinou a viver. Você sabe melhor do que eu fazer isso. Né? Então, eu sempre me coloco na posição de filha, na posição de pequena. Eu sou pequena perante ela, não importa que hoje ela esteja fragilizada. A gente vai ser sempre pequeno perante os nossos pais. E isso é importante e preponderante, e a gente precisa tomar muito cuidado,
para que a nossa vaidade não fale mais alto e você não queira ser maior do que os pais. Então, é muito importante a gente se colocar nessa posição de menor. E o que você relatou, Oswander, é muito comum, né? Quando um dos pares falece, né? Eu já vi casos também de quando a mãe faleceu e o pai começa a ter um relacionamento com a filha, ele começa a transferir para a filha as questões que antes era a esposa que fazia. Não, filha é filha, esposa é esposa. A esposa foi embora, então agora tem que se virar sozinho, né? O filho pode ajudar? Pode, da posição de pequeno, desde que a vida dele esteja tranquila. É muito importante isso. Quando a gente constitui uma família, a gente tem que soltar a nossa família de origem e a gente efetivamente tem que priorizar a nossa relação agora. Então, é muito importante isso. O honrar pai e mãe não é ficar grudado no pai e na mãe, não é socorrer pai e mãe a todo e qualquer momento. O honrar pai e mãe é ser grato por aquilo que a gente recebeu, passar para frente, levar a nossa vida. Eu falo muito que é assentar no piano e tocar, né? Você, a sua família, os seus pais colocaram um maravilhoso piano na sua frente. Está na hora de você sentar no piano e tocar. Isso é honrar os seus antepassados, o pai e a mãe. E daqui para frente, vamos levando. Mas a gente não pode, principalmente quando os pais são idosos, tratar a mãe ou o pai como menores, ainda que eles tenham desenvolvido qualquer tipo de doença. A gente precisa continuar tratando eles como maiores. É desafiador, mas é possível. Excelente, excelente reflexão, Carla. Muito obrigado. Gratidão. Eu que agradeço a oportunidade. Mais alguém, gente? Alguém quer mais fazer alguma pergunta? Pessoal, eu acho que, Dani, é isso. E pode falar. Eu queria aqui agradecer, né, a todos presentes, a Carla, principalmente, por ter disponibilizado esse tempo para estar aqui falando com a gente. Quem tem ido aí nos treinamentos já tem visto a caminhada que a gente está com ela em dinâmicas, e esse final de semana realmente foi fantástico aí, quem viu, a Nádia, a Rosângela, a Dona Helena, foi realmente um treinamento e um sítio diferenciado, acho que para todo mundo. Então, assim, aí a intenção nossa é realmente essa, caminhar nesse patamar que nós estamos transformando ali o sítio, né? Com dinâmicas, trazendo o pessoal aí da equipe, até mesmo anjos, como a Rosângela, que tem o dom aí, do reiki, de trazer essa energia para todo mundo. Então, é o que eu falo e tenho falado sempre, é de ter vocês aí junto com a locomotiva, para a gente caminhar juntos, que sem vocês a gente não tem como estar ali fazendo o trabalho que a gente tem feito. Então, segue aí a locomotiva, que a gente está aí à disposição para estar fazendo o melhor aí para todos vocês, anjos. E eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com todos vocês, rever algumas pessoas, o Xisto, o prazer, o Oswander, que delícia, que presente para mim foi, tá? Receber vocês aqui, isso é muito bom. Agradeço, cara. E, assim, me coloco à disposição, a gente sempre está fazendo. E, Dani, gratidão imensa porque pelo que você tem feito, isso nos ajuda muito, nos força a crescer cada vez mais, a nos tornarmos melhor
e a desenvolver e levar coisas bacanas para todo mundo, porque isso é muito gostoso. Eu falo que o treinamento você proporciona para a gente, cada retorno ao sítio, cada retorno é aquecer o coração. Para quem não sabe, eu fiz o meu treinamento em 2002. E eu só fui voltar a frequentar em 2015, quando o Leandro foi fazer o treinamento. Claro que esse gap, eu fui fazendo outras coisas e tal, mas é diferente. Eu gosto muito de dizer que pássaros de mesma plumagem andam juntos, e eles promovem o nosso crescimento junto. Então, é muito bom a gente estar junto, a gente poder ir no sítio, a gente poder encontrar todo mundo nos treinamentos, a gente poder voltar de anjo, complementar o nosso treinamento, e ter o Instituto. Eu sou muito grata ao Instituto, porque é o Instituto que me proporcionou entrar no caminho da constelação através de uma amiga que era consteladora, que apresentou a constelação para a gente. Então, indiretamente, foi através do Instituto também que eu estou com uma vida muito mais leve hoje. Então, gratidão a todos, aproveitando que o Jair está aí, gratidão ao Jair também. E muito obrigada a todos, gente. E estou inteiramente à disposição. Gente, aí, igual eu falei, nós temos a Locomotiva, tem o Instagram, onde que a gente faz a divulgação, até nos grupos também, vocenianos, e pelo Instagram, de todos os eventos que a gente faz, e dos cursos também do Instituto. Agora, por exemplo, de 3 a 5 de junho, nós vamos ter o Diamond, na semana do dia 15, nós vamos ter a turma do Pratítila, e tem o PNL em vendas, quando? É semana que vem, não é, cara? Semana que vem, segunda a quinta. 23 a 26. Isso, e o treinamento o próximo treinamento vai ser dia 1º, 2 e 3 de julho. Então... Ô, Dani, depois eu posso dar uma palavrinha? Pode, claro. Pode falar, já. Antes da bênção final, tá? Tá. Primeiro, eu tô com a câmera desligada, que eu tô com um pijaminha aqui de urso. E nesse frio. Mas eu quero, primeiro, parabenizar a Carla e você aí, né? Hoje eu até falei com a Carla, a gente quando gera conteúdo, puxa vida, a gente tem que fazer isso mais vezes, né? E também agradecer a presença de todo mundo aí, também com saudade, do Xisto e a galera toda aí. Mas o que eu quero contribuir aqui é que, mais do que a teoria, é quando a gente vivencia aquilo ali na prática, quando a gente aprende algo e você fala, cara, hoje aconteceu isso comigo, né? E a Carla começou agora, eu entrei agora, cheguei no final aqui, mas que eu estava no telefone com a minha mãe. Então a Carla começou a falar de mãe agora aí, e acabou de acontecer isso comigo. Falar bem sucinto aqui, bem rápido. Eu quase não participo de almoço de família, aniversário, tudo cai nas datas de treinamento. Então eu quase não participo, sou muito ausente com isso aí. Mas vai ter um aniversário de família de um tio meu, e ele marcou para o dia 21, agora sábado. Mas ele marcou já tem uns 20 dias. Então, quando entrou no grupo da família lá, que também é um grupo assim, que são os meus tios e tudo, eu quase não entro. Mas nesse dia eu estava no grupo. E ele falou, vou fazer uma feijoada, isso, estão todos convidados e tal. Aí eu olhei minha agenda rapidamente e falei, cara, esse final de semana é o único que eu não tenho nada. Eu sabia que tinha Enneagrama, mas é Ana Flávia. Eu fui lá, primeiro, eu vou. Você vai? Vou. Aí eles estavam querendo mudar de data. Aí um outro time falou, não vão mudar de data não, porque o Jair está indo e ele quase não pode ensinar essa semana. Só que eu esqueci do almoço, que é sábado agora. Aí minha mãe me liga, agora minha mãe está com 74 anos, já está com um Alzheimer, começando. O Alzheimer me ligou. Falou assim, aqui, eu estou te ligando, porque sábado, antes de você ir para o almoço, você me pega aqui. Ela falou, mãe, mas eu não sei se eu vou, não, e tal. Ela, como assim? Aí ela ficou séria, mas pensa numa coisa assim, uma coisa muito séria que você fez de errado. Mas como assim você não vai? Não, mãe, eu ainda não sei se eu vou. Não, você não vai fazer isso.
Você não vai fazer isso. Isso é muito sério. Você confirmou. Foi, mãe, uma pessoa a mais, uma a menos, mãe. Mas aí eu já vi que eu ia, né? Mas uma pessoa a mais ou a menos, você confirmou. Cadê esse treinamento que você fala para as pessoas aí? Cadê? Isso é muito sério, você confirmar e não ir. Você vai, né? Uma pessoa não. Está sujeito você não encontrar com essas pessoas mais. Aí ela começou a falar, mãe, eu vou pegar a senhora aí, tudo. E aí eu lembrei da Carla falando, lembrei não, eu escutei, porque eu fui entrando e a Carla falando sobre isso. Parece que foi até um sinal de exatamente isso, da grandeza, que é a mãe, que a gente é pequena. Então, assim, eu me senti, e é isso que é importante se reconhecer, igual aquele filho que faz coisa errada. Eu senti aquele puxão de orelha da mãe. Aí acabei falando, Ana Flávia, vou aparecer no Enneagrama só no domingo, não vou lá, sabe? Porque eu ia lá dar um oi para a galera, almoçar, né? Bater um papo com a turma lá, a turma tá cheia. Mas, enfim, qual foi o meu sentimento? Um puxão de orelha. Tomei um puxão de orelha da minha mãe. Hoje nem pode falar puxão de orelha, não, porque dá ruim. Mas, enfim, mas é isso que é legal, né? É de você ter esse reconhecimento. Falei, não, mãe, eu vou passar aí, não vou no Enneagrama, vou só no domingo. Então, assim, e isso que é legal, quando a gente entende a teoria e você vivencia na vida, né? Então, fica a minha contribuição aí de depoimento e obrigado a todos vocês aí, tá, gente? Um abraço. Ô, Dani, seu áudio está desligado. Obrigado, Jário. Então, pessoal, é isso aí. A locomotiva está aí, vai estar fazendo sempre. A intenção nossa é estar fazendo esses eventos online pelo menos uma vez ao mês, está trazendo essa questão aí para vocês, esse conhecimento aí para cada um de vocês. E no Instagram da Locomotiva, a gente tem disponível lá uma Angioteca Digital, onde que vocês têm acesso a vários livros, né, em PDF lá, e já aproveitando também, fazendo a divulgação aí do novo Anjo Solidário, que a gente já vai começar, que seria esse Anjo Solidário, é tipo uma rifa, né, onde que a gente coloca 40 números, e no treinamento a gente vai estar sorteando um treinamento você, para que você possa ir dar de presente a alguém que ainda não fez, que você queira levar. Então, a gente está com esse projeto também. E estamos aí abertos a sugestões, se alguém quiser estar sugerindo também temas para a gente estar abordando aí nesses eventos online, nós estamos à disposição. Tá bom? Muito obrigada a todos pela participação. Obrigado, Carla, novamente. Você tem contribuído bastante aí com a gente nessa caminhada nossa. E muito obrigada, gratidão a todos aí. Obrigada, gente. Obrigado, em especial a Carla. Então, boa noite, um beijo para todos. Boa noite, com Deus. Boa noite a todos. Boa noite, gente. Com Deus. Boa noite, tchau, com Deus. Boa noite, muito obrigada. Tchau, tchau. Boa noite para todos, obrigada. Um beijo para todos. Tchau, boa noite. Boa noite, gente. Carla, parabéns. Foi maravilhosa, como sempre. Dani, obrigada pelas oportunidades maravilhosas, cada vez mais aí com a Locomotiva. Viu? E tô morrendo de saudade de todo mundo. Beijo grande, boa noite. Beijo, tchau, Beijo, boa noite. tchau, boa noite.